Um grave acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro na manhã de sábado no interior de São Paulo vitimou o cantor Alexandro Correia e outras 6 pessoas da equipe. Basti, mais uma notícia trágica, triste demais para o mundo sertanejo, né? Outra vez, né, na estrada, o artista se deslocando, indo de um show para o outro, mais uma vez um cantor, né, a gente fala do cantor e não da dupla, porque o Conrado está internado, está em estado grave, mas ele permanece vivo. Era uma dupla em ascensão, então um cantor em ascensão, alguém que estava conquistando o Brasil, ele já tinha um público enorme em determinadas regiões do Brasil, né? E o sonho dele estava prestes a ser alcançado, que era realmente conquistar o Brasil inteiro, queria estourar, como ele estava estourado em outras regiões, no Brasil inteiro. E entre um show, o deslocamento, com a agenda lotada que ele estava já esse mês, que eles estavam esse mês, entre o deslocamento de um show para o outro. Esse acidente. Esse acidente. Eles eram muito conhecidos, Vasti. Sabe essas repúblicas de estudantes? Uhum. Era uma das duplas que meio que representava a linguagem desse público. Principalmente do agro, essas universidades, né, que mexem com o agro e tal, veterinária. O público conhecia muito eles e era a segunda formação da dupla, Vasti. Segunda formação, exatamente. O Alexandre era de Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, e ele já tinha formação com outra, que na verdade nenhum dos dois nunca chamou Conrado, né, nenhum dos parceiros dele não chamavam Conrado. O primeiro não era Conrado, não? Não era Conrado também, não. Eu estou muito enganada, mas pra mim não era Conrado, não. Eu não tenho certeza, mas eu achava que o primeiro era Conrado, que quando ele saiu e o atual parceiro Ele até entrou... faz carreira solo, seguiu carreira solo, o ex-parceiro dele. É verdade. E aí eles fizeram um relativo sucesso até, o Alexandro e o primeiro Conrado tiveram bons momentos também, fizeram as primeiras gravações, também fizeram muitos shows, começaram, né, com aqueles shows menores, em barzinho, ali na região, foram conquistando um sucesso, depois a dupla acabou se separando, mas eles permanecem muito amigos, tanto que ele disse, né, que ele estava perdendo alguém muito importante para ele, que ele estava muito triste com essa morte. E aí o Alexandre, então, acabou conhecendo o atual Conrado, né, e fazendo essa nova formação. O empresário da dupla já estava com eles desde 2009, também está muito abalado, né, que para ele é como se tivesse perdido um filho, que eles tinham um relacionamento muito bom. E ali iam na estrada, então, 19 pessoas dentro do ônibus. Tava saindo, né, de um show no sul e vindo para o interior de São Paulo, ali naquela região onde subiu, depois passou Curitiba, aí estava chegando ali na região de Registro, né, já próximo do litoral sul de São Paulo. O ônibus estava vindo depois do show, eles foram direto, a dupla estava lá, obviamente, no ônibus, né? E até uma coisa que a gente observou e essa imagem rodou bastante fim de semana, né, Vasti? Que o Alexandro, que faleceu no acidente, ele chegou a postar um vídeo dentro do ônibus algumas horas antes do acidente acontecer, né? Aliás, a gente vai mostrar também outros vídeos que surgiram desse ônibus, inclusive em alta velocidade, mas esse é o vídeo dele mesmo. É o vídeo dele mesmo, era 15 para 5 da manhã, olha só, ele estava ali pelo jeito na boleia, né, na cabine do ônibus, né, e fez esse vídeo, né, Vasti? Exatamente. O registro do cotidiano, né? Que então fazia eles parte, tinham né? feito o show, agora estavam ali na estrada, e o artista mostrando que estava na estrada, que estava indo para um outro show, para uma nova cidade. Eles estavam a caminho de Tijucas do Sul. Estavam em Tijucas do Sul, no Paraná, e iam para São Pedro. Em São Paulo. Em São Paulo, exatamente. E aí ele fazendo um registro ali, né? De mais uma noite, mais uma madrugada, eles na estrada. Esse trecho onde eles se acidentaram, onde o ônibus acabou tombando, né? Ele é conhecido até como a Rodovia da Morte. E eu tenho um dado aqui, que em 2021, nesse mesmo trecho ali, foram 700 mortes no ano passado, segundo a Confederação Nacional de Transportes. Então é um local onde os acidentes, infelizmente, são muito comuns, acontecem, e acidentes com muita gravidade, né, como esse daí. Então eram 19 pessoas dentro do ônibus, 6 pessoas morreram.
Existem duas que estão em estado mais grave, né? Que é o Conrado, que está no hospital ainda. Sim. E também um outro integrante da banda. Os membros da equipe que faleceram foram os músicos Wesley Novaes, Márcio Aníbal, Roger Canhoto. Calcanhoto, perdão. Também os técnicos Giovanni Santos e Gabriel Cocuto, além do Alexandro, né? Além do Alexandro, que também faleceu na hora. Muitos dos corpos estavam ali, né, naquela parte de baixo do ônibus, que o ônibus ele tombou e eles voaram pela janela. Quando ele foi arrastando, eles acabaram sendo prensados embaixo do ônibus e as outras pessoas feridas realmente também em estado grave, principalmente as que estavam desse lado aqui esquerdo do ônibus, né? Onde vocês podem ver que sofreu a maior parte dos danos do impacto. Mas a pergunta que fica é: imprudência ou um acidente relacionado a algum evento, à estrada, à manutenção? Imprudência do motorista, manutenção, estrada, tudo isso as investigações ainda estão tentando apurar. O que se sabe até o momento, né, Vasti, é que alguns vídeos que circulam já nas redes sociais, inclusive esse que a gente vai mostrar para você agora, que seria um dos vídeos gravados na estrada que ocorreu o acidente, antes do ônibus bater, antes do ônibus ali tombar. E esse ônibus, esse vídeo foi feito por um motorista que estava atrás, indignado ali com a velocidade do ônibus. Esse ônibus ele chegou a atingir mais de 130 km por hora, uma velocidade altíssima para um ônibus LT, que é o de 2 andares, né? E numa estrada ruim como essa. A gente tem esse vídeo gravado por um motorista. O motorista também ali fazendo uma imprudência, filmando com o celular na mão, mas registrando ali o que ele estava vendo naquele momento. Olha só, põe esse vídeo na tela. Ônibus de Conrado e Alessandro. A velocidade. Vou acompanhar. Depois acontece acidente, 120, 130 por hora, um ônibus da dupla Conrado e Alessandro. 120, 130 por hora. Chegou até 140 já, um ônibus. Depois acontece acidente, é culpa sempre de alguma coisa, mas é imprudência. Olha só, esse motorista filmando ali, mostrando o tacógrafo também do próprio carro para mostrar a velocidade que aquele ônibus estava, que estava superior ao carro dele, inclusive, né? Algumas pessoas, analisando essas imagens, disseram que realmente fazia parte da mesma estrada. Outras perguntaram, olha, mas esse vídeo é de hoje, né, do dia do acidente, ou esse vídeo é antigo? Isso não importa. Importa que a conduta também de quem conduzia esse ônibus já era de imprudência. Já era uma conduta baseada em velocidade. Óbvio, a gente nunca sabe a necessidade ali que eles tinham para cumprir uma agenda, mas independente disso, você precisa conduzir a vida de outras pessoas com responsabilidade. Resta saber também se esse motorista corria assim, seja esse vídeo do dia do acidente ou anteriormente, porque ele queria correr assim ou porque alguém acima dele, a empresa que ele trabalhava, o escritório que ele estava prestando serviço, pressionava para que, olha, você precisa fazer esse trecho rápido porque a gente está atrasado. E geralmente esses artistas fazem shows com distâncias muito longas de um dia para o outro. É onde geralmente eles acabam cometendo esse tipo de imprudência. Mas o advogado da dupla, o Marco Antônio Valadares, ele falou durante uma entrevista aqui à Record que esse vídeo não seria desse dia. Vale lembrar, mesmo não sendo desse dia, mostra que quem estava conduzindo o ônibus da dupla, que é o mesmo ônibus, tinha o hábito de conduzir
de maneira inadequada. Não necessariamente é o mesmo motorista, né? Exatamente, mas a empresa, as pessoas que conduziam esse ônibus, eles já não tinham o hábito de estar numa velocidade adequada a esse ônibus, né? Ele afirmou para nós que não era desse dia. Vamos ver a declaração do doutor. Esse vídeo nós já havíamos recebido no final de 2019, né? Então não trata-se de um vídeo do momento do acidente. A divulgação, a veiculação desse vídeo nesse momento, além de desrespeitosa, é extremamente leviana. Aí a gente tem a nota, inclusive da polícia, dizendo duas coisas. Primeiro, que a origem desse vídeo vai ser investigada também para saber a data desse vídeo. O advogado está dizendo que é um vídeo de 2019. A polícia recebeu esse vídeo e, a princípio, parecia se tratar do vídeo do mesmo dia por causa do horário. A hora em que o vídeo é gravado é cerca de 9h47 da manhã e a hora do acidente, que foi depois das 10, um pouquinho. Então, parecia que realmente era o vídeo do dia, né? O momento era muito semelhante. A polícia vai investigar isso, fez um alerta dizendo que o que o motorista fez, e isso vale, gente, porque às vezes a gente quer fazer o flagrante de uma irresponsabilidade, se torna mais irresponsável do que quem a gente está flagrando. Esse que está Esse dirigindo caso, aí, porque né? a polícia diz que uso do celular enquanto dirige causa mais acidente, é mais letal do que o excesso de velocidade. Então ele, para mostrar, né, o erro de alguém, cometeu um erro pior, ainda, uma infração maior ainda, que colocou em risco o trânsito de uma forma mais grave ainda. Então, as duas coisas precisam ser bem observadas, porque não vale também a gente colocar a própria vida em risco, colocar a vida do outro em risco para filmar um flagrante de irresponsabilidade. E a polícia está investigando todos esses âmbitos, todas Todos. essas linhas de investigação estão sendo apuradas. Sim, a polícia investiga, pelo menos 6 peritos estiveram no local do acidente para averiguar por quê. O motorista que estava dirigindo o ônibus era o Valdoir Martins. Ele já prestou depoimento lá no pronto-socorro, onde ele foi atendido, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, onde ele ficou hospitalizado. Ele prestou depoimento lá mesmo e disse a versão dele dos fatos, do que aconteceu. Ele não é o motorista titular da dupla. O motorista titular estava no período de descanso. Que, por sinal, esse motorista titular, ele trabalhava recentemente na equipe do Luan Santana. Ele saiu da equipe do Luan Santana, tanto que no momento do acidente, num grupo de amigos lá, que também conheciam muito, estava todo mundo preocupado com ele, o Valdir. Estavam preocupados com ele justamente porque é uma pessoa muito conhecida ali, muito amiga das pessoas de lá do grupo que eu estou. E não era ele que estava dirigindo nesse momento. Não. Esse motorista, o condutor, porque, né? Motoristas que fazem longos trajetos, assim como esse, os ônibus, né? Então, normalmente não se tem um motorista só, né? Você tem um motorista e alguém para cobrir o horário de descanso desse motorista. É o que estava acontecendo. O motorista estava no horário de descanso e esse outro condutor estava dirigindo o ônibus da dupla. E aí, a versão dele é que aconteceu o seguinte: ele passou por um buraco na pista, esse buraco fez soltar o para-choque rasgou o pneu, ele perdeu o controle do veículo, o ônibus acabou indo para o canteiro central e tombou, e aí até perder velocidade, o ônibus foi arrastando até perder velocidade. Então esse foi a história, né? Foi a narração de como o acidente aconteceu. Outras pessoas prestaram depoimento também, inclusive um segurança da dupla que acompanhava. O segurança não se feriu, né? Não se feriu. Somente ele e o baterista não tiveram ferimentos. E ele prestou depoimento. Só um dedo ali que machucou um pouco. Dando a mesma informação também, narrando os fatos da mesma forma, e outras pessoas que estavam ali, então, outras testemunhas foram ouvidas, continuam sendo ouvidas, e os técnicos, né, os peritos, estiveram lá para avaliar, então, o buraco, né, se o dano do pneu, enfim, a perícia tem como identificar, né, a causa do acidente. Velocidade. Inclusive a velocidade tem como saber através da análise, porque isso fica registrado no ônibus, né? Os peritos vão saber, é como se fosse uma caixa preta ali de informações do ônibus, qual que estava a velocidade naquele momento, a pressão e tudo mais. O motorista disse que estava a cerca de 80 km por hora, não chovia na hora do acidente e que foi realmente uma fatalidade que não foi causada por imprudência ou por nenhuma ultrapassagem, por nenhuma outra situação na pista, que por causa desse buraco acabou
estragando parte do ônibus e foi um efeito, né, cascata. Infelizmente, as coisas aconteceram e assim, então, teria sido a dinâmica desse acidente. Os velórios aconteceram ontem, inclusive o corpo do Alexandro foi velado em Londrina e sepultado hoje pela manhã. Momento de muita comoção entre amigos, artistas, fãs que estavam e compareceram em peso no velório, né, Vasti? Exatamente, foi um velório aberto ao público, né? Então, muitas pessoas passaram por lá para esse último momento, né? Para essa despedida, muita gente sem acreditar no que estava acontecendo e tiveram esse último momento, então, no ginásio. Ele e um outro companheiro da banda foram velados juntos, né? E o enterro também aconteceu no mesmo cemitério. O enterro dele foi marcado por um cortejo de ônibus de outros sertanejos. A gente tem imagem desse momento em que o corpo dele era encaminhado ao cemitério para o sepultamento com o cortejo de outros artistas que fazem parte do círculo do cantor. Olha só, a gente está vendo imagens de vários ônibus, o que é uma praxe, né, entre artistas. A forma de expressar o luto, de homenagear, a gente tem ali vários artistas, principalmente artistas do sul do país, ali a Mariane Mateus, da região do Paraná, Bruno... Era a região onde eles eram mais conhecidos, sim. né? No sul, no centro-oeste, né? Eles já aquela região. Eles tinham são, conquistado um bom espaço. Da né? região ali de Londrina, como eu tinha dito ali, bastante conhecidos nessa cena do universitário, do pessoal das repúblicas, né? Pessoal de agropecuária, e eram realmente bastante talentosos. Tanto o primeiro Conrado, né? Que fez parte, que inclusive gravou os maiores sucessos da dupla, quanto o Conrado atual e também o Alexandre. Nós tiramos né? a teima aqui, era Conrado mesmo o nome dele. Exatamente. Foi assim que surgiu. Além dessa homenagem, durante o cortejo, muitos famosos também lamentaram a morte trágica de mais um cantor sertanejo. A gente separou aqui alguns artistas que esboçaram mensagens, que colocaram a sua homenagem nas redes sociais, entre eles a dupla Mateus e Cauã, dizendo que mais uma perda precoce, imensamente triste em nosso meio. Alexandro era um artista fantástico e a notícia do falecimento dele enche nosso coração de tristeza. Nossos sentimentos de solidariedade aos fãs, amigos e família da dupla. Também aos parceiros de banda que nos deixaram hoje nesse trágico acidente. Tinha 34 anos, né, Muito o Alessandro? novo. Eram 19 de estrada, ele era uma pessoa que cresceu com a música, né? Aos 6 anos ele já cantava e pouco tempo depois ele começou a se apresentar profissionalmente. A dupla Simone e Simaria, nossos sentimentos à família e amigos do cantor Alexandro e a todas as famílias que perderam alguém no acidente. Foi uma homenagem das coleguinhas, a dupla Simone e Simaria, também o DJ Kevin, que gravou, se eu não me engano, o DJ Kevin chegou a gravar músicas com eles. É um DJ bastante conhecido no meio sertanejo e tinha um laço de amizade com o Alexandro. Meu irmão, simplesmente não estou acreditando que perdemos você. Só quem te conhecia de perto realmente sabe a pessoa que era. Vá com Deus, vá em paz. Você fez uma história linda. Sua trajetória vai ficar para sempre marcada na música, com a família, com amigos. Meus sentimentos a todos a equipe e familiares, né? E aí ele contando sobre a música inédita que eles iam soltar em breve, já com as vozes deles gravadas e a música quase pronta. Enfim, ele dizendo que vai ainda lançar essa música, a homenagem do DJ Kevin nas redes sociais. Muitos artistas lamentando, Lucas Luco postando também sem palavras, que Deus guarde Alexandre e a equipe, meus sentimentos. Tá aí, entre também as homenagens dos fãs, né, que muitos ficaram assim, emocionados, chocados com esse trágico acidente, principalmente os que acompanharam desde o início a trajetória da banda, da dupla, né? E ele tinha uma característica, vocês percebem aí pelas fotos, quem de repente não conhecia a dupla de perto, né, não estava acostumado a acompanhar a dupla, que ele tinha uma característica, olha lá, em todas as fotos ele está sempre assim, com um chapéu, e ele era daquele sertanejo que calçava bota, entendeu? Não era essa geração nova do tênis, não. Era muito performático nos shows, no palco, uma simpatia muito grande. Aí um símbolo forte no velório também, dessa despedida, foi que em cima do caixão foi colocado, né, as botas e o chapéu dele também ali nessa despedida. Lamentável. O cantor Conrado, parceiro do Alexandro, permanece internado em estado grave no hospital.
Inicialmente, as informações que haviam chegado é que o Conrado tinha sido levado para o hospital com ferimentos leves, mas depois de um exame mais apurado, constatou que ele estava com problemas graves. Ali, precisou passar por cirurgia, né? É aquela história que às vezes a gente sofre um acidente, ou sabe, né? Já ouviu essa história por aí, que aparentemente a pessoa se levanta, tá bem, tá conversando, tá consciente, fala, não, tô bem, tem gente que até recusa atendimento médico por estar se sentindo muito bem. Ele estava assim, com alguns arranhões, ferimentos leves, mas foi levado para o hospital para fazer os exames. Ao chegar lá e a fazer aquele check-up, um acompanhamento mais profundo, foi constatado então algumas lesões mais sérias internas. Ele precisou fazer uma cirurgia geral e agora o estado dele é grave, é estável, mas é grave, ele está em acompanhamento na UTI. Esse é o último boletim que a gente tem dele, então aí tá com o nome, né, não com o nome artístico, o nome da dupla, né? João Vitor Moreira Soares. Foi admitido no Hospital Regional de Registro ontem, vítima de acidente em rodovia, foi submetido à cirurgia para controle de sangramento e correção cirúrgica de fratura de bacia. O paciente encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em estado grave. E aí a atualização também de um outro integrante, que também tem um estado muito delicado. Que foi submetido ao tratamento cirúrgico de fraturas no crânio, trauma encefálico e a tratamento cirúrgico de fratura de membros inferiores. Encontra-se em estado grave, internado na unidade de terapia intensiva. Esse é o Júlio César Bigoli Lopes. As informações que eu tive agora há pouco sobre o Conrado é de que ele realmente está em estado grave, mas estável. O Júlio, que é companheiro deles de banda, está num estado mais complicado, está com um estado mais grave ali, eles estão tendo um pouco mais de dificuldades para estabilização e eles já estudam até uma transferência para uma unidade com maiores recursos ali para poder ajudar no tratamento imediato, né, nesse momento, o Júlio. O Conrado foi uma das primeiras pessoas ali a receber os primeiros socorros na rodovia e a ser levado para o hospital. E isso certamente contribuiu para que a vida dele fosse preservada. Sim. Porque com uma hemorragia interna, né, o tempo conta muito. Então esse rápido atendimento e esse rápido socorro minimizou os danos e permitiu que a equipe médica pudesse controlar ali a hemorragia, corrigir essa fratura que ele sofreu na bacia. E aí você vê que no calor do acidente, né, porque uma fratura de bacia é uma coisa extremamente dolorosa, mas às vezes no calor ali do acidente, adrenalina, tudo acontecendo, às vezes as pessoas nem sequer se dão conta da dor, né, da dimensão da dor. Mas que bom que ele teve esse atendimento, que bom que ele foi socorrido e que em breve ele esteja completamente recuperado. Os nossos sentimentos a toda a família do Alexandre e também de todos os integrantes que faleceram nesse acidente e a nossa força também a todos que estão se recuperando. A gente vai acompanhando as atualizações dos boletins médicos, não só do Conrado, mas de todos os integrantes que estão ainda internados, recebendo atendimento no hospital. A gente vai acompanhando, atualizando você aqui no nosso programa durante a semana e também através das nossas redes sociais do programa.